3, 2, 1, gravando. Bom, primeiro fala o nome completo do senhor. Pedro Spíndola dos Santos. Sua profissão? Eu sou técnico agrícola de formação em 1967. E aí, mesmo a partir do colégio agrícola, eu sempre me dediquei ao lado da comunicação rural, comunicação agropecuária. Falando de aquário do Pantanal, como é que surgiu a ideia de fazer esse aquário? Então, um dia eu estava em São Paulo, a visita de negócio mesmo, fui fazer uma reportagem lá do jornal, e eu fui no Shopping Center Morumbi, que estava em construção, e no subsolo tinha uns aquários grandes, tamanho dessa sala aqui, uns 5x5, que tinha uns pacu enormes assim, uns pintados, e falava assim embaixo, peixes da Amazônia. Mas era um troço, você não pagava nada, era só para chamar a atenção mesmo. Eu falei, porra, não é da Amazônia, eu fiquei chateado, né? Aí voltei com aquilo na cabeça, né? Eu falei, a gente podia criar aqui como é que chama? Horto florestal ali? Horto. Criar uns aquários e botar os nossos peixes e tal, para mostrar para a população. E aí um dia, ainda dentro do Parque das Nações Indígenas, sem inaugurar, sem nada, ainda fazendo planejamento, eu estava com o nosso colega Oscar Ramos Gaspar, que é o grande mentor de tudo isso também. Aí eu contei para ele essa história. Falei, vamos fazer então esse aquário aqui dentro do parque. E aí que surgiu essa ideia. Foi quando nós apresentamos para o Pedrocian o projeto, esse que você viu. E o que ele achou? O Pedrocian disse que adorou, queria fazer, mas encontrou uma dificuldade porque o governo estava inadimplente com a construção lá do centro de Almegir de Camilo lá. Ainda não estava completo e estava devendo, não deu. Mas era filho do governo Pedrocian, aí passou para o governo Wilson Barbosa, cujo sobrinho era o titular dele da Secretaria de Agricultura e Pecuária, né? O Celso Martins, que gostou, a turma toda da Empaer, todo mundo queria, mas não vingou. O doutor Wilson não... Nos dois mandatos? Nos dois. Ele não gostou de certa ideia. Aí veio o Zeca, sim, aprovou, vamos fazer, tem um monte de coisa, de promessas e tal, também não deu em nada. Aí veio o André já conhecia o projeto do aquário da prefeitura, que nós tínhamos lançado a ideia do selo e que acabou saindo o selo para a inauguração do aquário, que não foi inaugurado, né? Que era para ser para a inauguração, porque o troço já vinha rolando há 15 anos. E aí assumiu o André, e eu fiz um ofício para ele, dizendo que agora a gente vai fazer, não sei o que e tal. Aí, no primeiro governo, não fez nada. No segundo governo, ele lançou o projeto no Parque das Nações Indígenas. Lançou o projeto e, tipo assim, aí eu fui inserido extraoficialmente lá com o secretariado, com a turma, e fiquei por ali. Mas não houve uma inserção plena da minha pessoa no projeto do aquário. Nunca participei assim ativamente, só mesmo informalmente. O Otaki não te consultou? Não, o Otaki, na realidade, o Rui Otaki, isso aqui é uma grande confusão. Quando eu comentava, e comento com as pessoas, que eu comentava que o projeto era meu. Eu falei, não, mas o projeto é do Rui Otaki. Eu falei, tudo bem, o projeto arquitetônico, né? O projeto científico, a ideia é minha. Então, aí eu comecei a dissociar. Projeto, eu falava mais na ideia, e tal. Porque o Rui Otaki soube e me procurou. Tanto é que quando ele, as 3 vezes, ou sei lá, 4 que ele veio aqui, eu ia buscar ele no aeroporto, ficamos amigão mesmo. Mas ele não tinha nenhuma ação sobre né? Ele era o projetista arquitetônico, né? E ficou assim, morreu, né, recentemente, né? Por esse projeto arquitetônico ele recebeu uma fortuna. E eu, pessoalmente, nunca recebi um centavo sobre essa coisa do projeto do aquário, da ideia do aquário. Viajei para Brasília nos últimos 20 anos, fiz tudo, nunca recebi um centavo, uma passagem, nada. E aí, agora, recentemente, há um ano, eu reivindiquei via ofício o pagamento do direito autoral, né? Mas o governo respondeu negativamente que não tinha direitos, que a ideia não tem direito autoral. Respondeu, eu aceito, né? Não vou... E aí entra essa história que a partir de então, ninguém cita o meu nome, eu não quero glória, nem nada, não é isso, mas é uma questão de justiça, né? O cara que deu a primeira ideia, que foi o fulano. Mas ficou assim, está no ar, ninguém cita. Eu perdi a paternidade da coisa do aquário.
Mas é normal, eu acho que eu tenho um grupo de pessoas como vocês que sabe disso há 20 anos. Isso é o que me importa, né? Secretários antigos, jornalistas, todo mundo sabe que eu sou o autor da ideia de implantar o aquário. Isso tem gravado, o ex-governador André Putinelli gravou isso. Gravou dizendo que o verdadeiro autor da ideia é o sonhador, o visionário Pedro Espíndola. A história começa um pouco antes da história mencionada pelo Nelson Trade Filho. Começa num tempo de um visionário chamado Pedro Espíndola, lembra, Juvencio? Ele deu a ideia para você e essa ideia ficou ao longo do tempo e hoje nós temos que rememorar também o nome daquele primeiro pensador em ter um aquário do Pantanal. Histórias feitas do passado que consolidam o dia de hoje para que possamos estar aqui lançando uma das muitas obras emblemáticas que representam no nosso estado a oportunidade de realçarmos a vontade popular de um lado e essas obras emblemáticas realçarem os municípios onde elas serão construídas. Só que agora, infelizmente, há 15 dias atrás, não sei, o mesmo André largou um vídeo, que eu não sei se vocês viram, dizendo que ele é o autor. Aí ele já não cita mais, ó, que foi perto da inauguração, né? Então é assim, eu estou sendo excluído, né? Estou sendo alijado do processo do aquário, sendo que, pô, não fosse eu brinco sempre o seguinte, não teria Ruy-Ohtake, não teria construção, não teria nada, porque a ideia foi aquela. A partir daquela, de executar aquela ideia que surgiu construção e coisa aí, né? Mas... Como é que o senhor se sente diante dessa situação? Eu me sinto um pouco, eu falei até um termo agora, que é um termo que quase não se usa no português, que é vilipendiado. O vilipêndio é a pior coisa que você pode cometer contra uma pessoa, né? Eu me sinto assim, esquecido, abandonado, mas é normal, é coisa da ciumeira política. Houve um tempo, inclusive, que o próprio deputado federal Vander Lobé, ele pegou o projeto e mandou modificar tudo, disse que era para melhorar. Piorou bastante, e eu tenho tudo aí anotado, sabe? Nego tentando se apropriar da ideia do aquário. Mas eu acho que isso é normal. O senhor tem toda a documentação? Tudo. Se vocês verem aqui o fundo, tudo, né? Tudo documentado. Inclusive, desde a primeira ideia? Desde a primeira. O primeiro projeto que foi entregue ao Pedrocian está aqui, certo? Agora, toda essa documentação comprova a autoria. O senhor tem a intenção de acionar na justiça para esse reconhecimento? Pois isso é uma possibilidade, mas já que, infelizmente, é verídica essa história que o governo me respondeu, que ideia não cabe a paternidade, não cabe cobrança de... Como é que chama a coisa? Cobrança de... Direito autoral. O governo já veio uma razoada dizendo que não pode. E eu comprovei, existe jurisprudência de que realmente, infelizmente, ideia não é acobertada pelo direito autoral. Eu vou ficar quieto, né? O senhor gostaria de ser reconhecido? Eu acho que é ideal, né? Você ter pelo menos uma plaquinha lá com o seu nome, que foi a ideia. E outra coisa, eu não só reconhecido, como eu gostaria de participar ativamente da coisa. O senhor não foi lá ainda? Não fui. Não foi convidado? Não fui convidado, não vou. Agora, está surgindo um movimento novo aí, que foi o deputado Dagoberto Nogueira, que soube que o projeto era meu, aí ele citou, foi o único que citou meu nome, eu tenho gravado aí também, citou meu nome, que a ideia aqui é o Pedro Espíndola e tal, né? Agora, Dagoberto, o senhor que está no meio político, eu tenho que perguntar, né? Quem que é o pai do aquário? Quem faz ou quem entrega? Olha, eu acho que são os dois, são as pessoas que concluem o aquário. Aí eu queria cumprimentar o governador André Putinelli, que deu a iniciativa, logicamente um monte de gente, o Pedro Espíndola, esse japonês que eu esqueço o nome. Ruy-Ohtake. O Ruy-Ohtake, né, que também, as pessoas que contribuíram e que levaram até o governador. E aí depois, logicamente, o Reinaldo, que teve a sensibilidade de terminar. Porque isso aqui é uma obra, não é nem do André e nem do Reinaldo, isso aqui é uma obra para o Mato Grosso do Sul. A minha vontade é que eu fosse inserido no projeto, lá no processo de execução. Que na realidade está sendo uma certa
o próprio governo já declarou, lá só tem 10% dos peixes. A inauguração foi meio a toque de caixa para acoplar com a ideia de Pantanal, com a novela e não sei o quê. Tal. Mas o aquário não está completo. Não está completo. O próprio governo fala. Quer dizer, como é que você inaugura uma coisa que não está completa? Né? Isso é típico de governo. Reforma uma escola e o troço não dá tempo e inaugura o banheiro. Né? Então, é por aí. Eu gostaria de estar lá. Pra você ter uma ideia, até como eu falei, mostrei o negócio do selo para vocês, que foi feita uma série de selos para a inauguração do aquário, que acabou não acontecendo. Eu gosto muito da área de filatelia, da coleção de selos. Fui eu quem solicitou a Brasília esse selo e consegui. Né? Eu juntei ao longo do tempo selos de peixe do mundo inteiro, para a gente ter lá no aquário uma amostra que da importância do peixe e tal. Tenho aí. Nada, sabe? O senhor está disposto ainda a contribuir? Porque já que só tem 10%, tem muita coisa para ser feita. Não, eu gostaria e quero contribuir. Eu queria estar lá dentro, participando das coisas. Principalmente na parte técnica, a parte científica, que é o que eu gosto muito. Eu estudei piscicultura, aquário desde 11 anos que eu conheço o negócio de aquário. Tudo isso teve importância nessa minha ideia. Então eu gostaria, óbvio, imensamente, de participar. Você já viu fotos, imagens lá de dentro? Sim, acompanho tudo que saiu sobre o aquário, eu acompanho e tenho gravado, tenho guardado. O que você achou da obra? Não, a obra em si está boa, está ótima, está maravilhosa. Agora, o grande problema todo é que raramente eu falo isso só com pessoas, não falo assim de público, mas de público eu posso te afirmar o seguinte: a grande sacada lá da iniciação, do começo do aquário, a grande sacada é obra. Porque para mim, enquanto Aquário do Pantanal, na minha visão do meu projeto, que eu tenho umas 10 versões dele, sempre igual, mas modificando algumas coisinhas, a minha ideia é que tivesse lá, um exemplo, 50 aquários grandes, cada um com os peixes e tal, de acordo com o projeto. Né? E a cobertura podia ser de carandá coberto de palha. Para mim não interessa a cobertura do aquário, o que interessa é o aquário, a parte científica dos peixes, da pesquisa, né, do acompanhamento. Tá, mas para governos o que importa é obra, né? Então aí deu-se primazia, deu privilégio à obra e foi contratado um projeto arquitetônico fabuloso, ninguém tira, maravilhoso. Mas não era necessário aquilo. O necessário, que nunca importaram com ele, era a parte de dentro da parte científica, né? Então, como governos gostam e querem obra, né? E a gente que conhece a parte científica quer ver a coisa cientificamente andando, que não aconteceu e não está acontecendo, né? Então, você acha que deixou a desejar a forma que foi feito esse aquário? Assim, eu acho, na minha visão, sim, eu acho que não precisava tanto luxo. É óbvio, esse aí, do jeito que está, projetou Mato Grosso do Sul para o mundo inteiro. Mas não era tipo... Eu acho que concomitantemente, paralelamente, a parte científica de aquário tinha que ter acompanhado. E acompanhou como? De uma forma esdrúxula. Botaram peixe lá dentro da polícia militar, lá morreu 10 mil, vocês lembram? Sim. Depois foram obrigados a manter. Não era assim a coisa. A coisa não era assim. A coisa era assim, ó. Tá, daqui a um ano vai sair o aquário, vai. Então um grupo de pesquisadores e de cientistas do governo ia começar a ir para os rios, capturar os peixes, trazer para um local onde era uma espécie de quarentena, cujo local o André fez um convênio com a gente, que nós criamos um instituto para viabilizar o aquário, que era o Deságua. O André fez um convênio com a gente, cedendo uma área no Colégio Agrícola, aqui pertinho, né? Para a gente traz o peixe da natureza, joga lá nessa sede rural, tinha que ser assim. E aí estuda bem, a hora que estiver bem, traz para o aquário. Esse era o processo. Até porque não se pode, cientificamente, é errado, é contra a lei, ter esses peixes aqui dentro da Polícia Militar. É errado, está muito próximo. Tinha que ter um local de quarentena, cujo local nós tínhamos em convênio com a prefeitura, e não aconteceu. Quer dizer, eu acho o seguinte, aconteceu o aquário, aconteceu, mas está acontecendo tudo meio errado, sabe? Tudo meio fora do padrão, né? A parte científica, por exemplo, nunca foi
Não foi privilegiado. importante, privilegiada, né? E nós temos especialistas em peixe maravilhosos. Eu tenho 600 slides de peixe do Pantanal, feito por um professor da Universidade Federal, uma pasta. Tem tudo sobre peixe, mas não aconteceu. O que o senhor espera agora para essa obra, para o decorrer da... Como eles disseram, dentro de 6 meses vão botar os peixes todos, os 80% que faltam, não, 90% ainda falta, né? Eu acho que é uma enganação com o público. Você mostra um aquário que poderia ter 50 mil peixes e tem 1000, né? Vocês viram nas imagens, 2 pacu andando ali assim, 2 pacu grandes, né? Não é realmente o que será, o que poderá ser o aquário. E que vai ser. Você vê, isso é uma coisa que eu sempre me machucou muito. Até algumas pessoas da população falavam, podia ter investido em escola, em hospital. Eu falei, gente, tudo bem, mas governo é assim. Tem verba para hospital, tem verba para saúde, tem verba para escola, tem verba para científico. Não está se usando dinheiro nenhum de outra atividade básica e fundamental. Não se está usando esse dinheiro. É usando um dinheiro para o turismo, para a economia. Porque esse projeto do aquário, ele tem 5 ou 6 finalidades. Ele é turístico, é econômico, é social, é científico, é tudo. Reúne tudo num só. O senhor defende das críticas, então. O senhor tem as suas, mas defende das dos outros. Com certeza. Com certeza. Muito bem. Absoluta. Muito obrigado, então. Eu que agradeço a gentileza de vocês e estamos aí às ordens.